Senhoras e senhores, doutoras e doutores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Doutor Esteta Podcast. E hoje, comigo, meu amigo Dr. Rafael Nunes. Seja bem-vindo, meu amigo. Mais um, né? Um tema muito polêmico, né, Rafa? Conta pra gente aí o que vai ser esse tema polêmico. Nunca a harmonização dos famosos esteve tão em alta. Mas o que realmente é procedimento que está dentro da naturalidade? Quem vai estar com a gente aqui hoje para falar sobre esse assunto é uma estrela dentro da estética, uma pessoa muito renomada, doutora Paola Farnese. Seja bem-vinda. Obrigada mais uma vez pelo convite e por poder falar desse tema que para mim é importantíssimo a gente trazer alguns pontos que algumas pessoas estão deixando de lado e a gente vai falar sobre tudo isso hoje. A história real é a seguinte: quando você propôs o tema, eu falei assim, eu na minha idade, com cabelo branco, eu tenho que sair pela tangente. Vamos trazer alguém midiática, vamos trazer alguém que acabou de chegar de Nova York, né, para poder colocar uma pimenta nesse assunto, né? Porque eu não vou ficar falando aqui de Vini Júnior, de nada disso não, hein? Senão uma amiga nossa cancela a gente. Paula, antes de entrar no tema, conta pra gente dos novos projetos, né? O último episódio que você teve aqui com a gente, o episódio bombou, foi um episódio fantástico, mas o que mudou de lá pra cá em questão de negócios, da sua vida, no pessoal também, se quiser falar um pouquinho. A do pessoal quase nada, né? Mas em negócios a gente mudou um pouco. No último episódio a gente estava se preparando para deixar de ser só a Paola e a escola, e a gente estava se preparando para virar um grupo. Então hoje nós somos o grupo Paola Farnese, onde a gente engloba várias frentes de negócio dentro da harmonização facial e da estética. Hoje a gente tem parte técnica e parte de negócios também, que a gente entende que hoje é o diferencial do profissional, né? Saber da parte técnica, que para mim é importantíssimo, é o ponto de partida, mas hoje também a gente tem uma escola de negócios onde a gente capacita esse profissional da estética a ter um negócio de fato, a ter uma empresa de fato. Que legal, né, Rafa? Isso é muito importante, né? Primeiro, né, uma frase que a gente ouve muito, né? O ecossistema sempre vence, né? E depois ver essa maturidade do Grupo Paola Farnese, que é impressionante. A pessoa começa no mundo acadêmico, né? Porque por mais que seja estética, né, é um mundo acadêmico, né? Eu brinco que técnica é obrigação. Hoje não dá. Se você não é um profissional de alta performance em técnica, não dá nem para começar. E aí você se depara com a maior dificuldade do cara que vem de uma escola de saúde, que tem dentro do DNA aquela coisa do servir, né? É um prestador de serviço, né? Por mais que as escolas tenham evoluído, não está na cultura do brasileiro educação financeira, não está na cultura do brasileiro empreender, apesar de ser talvez um dos países no mundo que mais se empreende. A galera do G4 fala isso direto, né? Mas eu acho que, olhando do lado de cá, eu vejo essa guinada no Grupo Paola Farnese com uma alegria muito grande, porque a Paola sempre foi uma pessoa de posicionamento muito forte, né? Uma pessoa de uma densidade, de um movimento, né, econômico dentro do negócio muito forte, e agora ela começa a ensinar isso. E, gente, não tem jeito. Só pode ensinar quem já fez, né, Paola? Então, não dá para ser mentor de palco. Então, você olha a envergadura do negócio, né, do Grupo Paola Farnese, e você fica, assim, feliz de ver essa virada, né, que está acontecendo, porque não adianta, o cara compra um preenchidor e fica com aquela caixinha parada lá. E aí o boleto chega, né? Verdade. Quando a gente olha para esse universo de biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos, biólogos, dentistas, quais são os profissionais que mais têm dificuldade, né? Qual que é a classe, no geral, que assim, você sente que essa turma aqui tem um pouquinho mais de dificuldade, são as pessoas que precisam de mais atenção aqui dentro desse modelo de negócio? No geral, o profissional da saúde, ele tem esse problema. Porque eu me lembro na faculdade a gente não ter aprendido nada sobre isso. E, na verdade, o pouco que tinha era dado de forma muito rápida e a gente não valorizava. Por quê? Porque desde o início você aprende que você é uma pessoa que vai cuidar de outras pessoas. E é bonito, a gente tem que cuidar mesmo. Mas a gente se sente culpado
por querer vender. Eu me sentia várias vezes culpada. Parecia que eu era mercenária, e as pessoas falavam sobre isso na faculdade, né? Que não é tudo sobre vender, e realmente não é, mas a gente traz uma carga de não olhar para aquele negócio como uma empresa. Eu aprendi a sentar e atender o meu paciente. Até a forma como eu comecei a trabalhar dentro do meu consultório, eu tive que copiar de uma dentista que me deu uma oportunidade. Eu via que ela tinha um livro caixa. Então, eu falei, bom, deixa eu comprar um livro caixa e fazer igual ela. Mas eu não tinha noção de precificação. Eu não tinha noção que aquilo era uma empresa, que eu tinha que treinar, que eu tinha que ter equipe. Você entra num universo onde não depende só da técnica, mas você só tem a técnica. Só que eu entendo que até um certo ponto, a gente conseguia crescer. Por quê? Porque quando eu entrei na harmonização, era médico que fazia. Então, quando o dentista chegou, quando o biomédico chegou e abriu, né, esse mercado se abriu, quem entrava, quem fazia marketing, que foi uma das coisas que eu fiz primeiro, conseguia se destacar. Hoje não mais. Hoje a técnica é o ponto de partida, só que já não dá mais para entrar como amador nessa parte de negócio. O profissional não consegue sobreviver. Olha que coisa interessante que a Paula está falando. Quando eu comecei há 26 anos, o seu sonho era ter uma assessora de imprensa. Então, eu estava no Rio de Janeiro, começando minha carreira. Então, quando você chegava a um ponto onde você podia, né, pagar uma assessoria de imprensa, ela conseguia pautar você na mídia estática, né? Ela pautava você num caderno de beleza do Jornal Globo de domingo, você conseguia uma participação num jornal da Globo, você conseguia depois uma coisa em Vogue, e acabou. A mágica acontecia. O consultório bombava. Olha como é que mudou. A Paola, que já veio anos depois, já tinha que ter uma estrutura de marketing, né? E aí você se destacava, aparecia, e isso gerava uma demanda, né? E hoje? Onde o mercado está competitivo. E olha, Paola, eu vou te falar uma coisa, isso não é um movimento só das novas especialidades. Na medicina é igualzinho. O que você tem de mentor treinando médicos, né? Para que eles entendam essa mudança de mercado, porque você começa a ver que nem sempre vence o melhor, né? É verdade. Às vezes vence quem aparece mais, quem tem um posicionamento melhor, uma referência melhor. E, cara, isso é uma mudança. No outro negócio que a gente tem, que é a Dr. Laser, isso é fundamental. Fundamental. Falando de Dr. Laser, o Flávio trouxe muita coisa forte, né, nesse episódio de finanças, né, de como controlar, né, de muita coisa que profissionais cometem vários erros e acabam não conseguindo chegar por causa de finanças, né, não saber diferenciar o que é pessoal e o que é jurídico, né? O que a gente tem dentro do nosso plano de negócios, de estratégias, né? Para poder fazer o negócio construir. E ter essa oportunidade de fazer essa capacitação, eu acho muito importante e é diferencial, né, Rafa? E você quer ver uma coisa? Paola viveu isso com toda certeza. Porque quando a gente começa, você começa pressionado pelo posicionamento. Então, a gente brinca que na área médica o posicionamento era ter um celular top, um carro top e uma caneta top. Então, o estereótipo do médico era uma Montblanc no bolso, né? Uhum. Era aquela coisa bem batida. Quando isso vira um posicionamento em mídia social, o carro, a caneta, o relógio passa a não ser suficiente. E é aí que eu acho que acontece o problema de PJ. Por quê? Você faz uma venda, ela é feita no cartão de crédito, hoje, né? Hoje tudo está dentro do cartão de crédito, e o profissional antecipa. Quando ele antecipa, ele ficou rico naquele mês. E aí ele gasta e fica descoberto para os outros meses. Esse é um filme que eu vi muitas vezes e vejo até hoje. Imagina que a Paola, com uma estrutura de ensino muito maior, né, e mentorias incríveis, ela deve ver isso com uma realidade presente, né? Eu vejo isso, é um descontrole. Eu vejo o profissional muitas vezes não entendendo
para onde ele vai. Eu acho que esse, para mim, é um ponto de partida ali, que é o que as pessoas têm mais dificuldade, porque muitos vê o fluxo da estética, ele traz uma entrada muito grande, né? O dinheiro entra, então, eu vendi 20 mil. E eu falo com as minhas mentoradas, ok, o dia a gente vendeu 20 mil, mas quanto eu gastei, quanto eu tenho que pagar? Então, o custo fixo, o custo variável da estética para se manter a experiência do cliente é muito grande. A internet tem a parte boa, mas teve essa parte ruim de trazer essa ilusão de só mostrar que tem que ter uma experiência do cliente, tem que ser um consultório luxuoso, mas ela não trouxe essa parte. Mas quanto custa isso e quanto isso tem que custar para o meu cliente? Como que eu vou fazer esse cliente enxergar esse valor nisso e pagar o que ele deve pagar? Então, por isso que em determinado momento eu parei de falar só de marketing, porque eu sempre falei de marketing, e eu comecei a falar de empresa, porque eu falei, gente, não é só marketing, eu preciso ensinar como que a gente vai sustentar isso aqui, né? Porque tem que ter uma base muito sólida para fazer conta, para entender como é construir uma empresa, porque é diferente você construir uma empresa de você ser um profissional que presta serviço. Poucas pessoas olham para o futuro. Não, daqui 5 anos eu quero estar atendendo todos os dias, de 7 horas da manhã até 10 horas da noite, ou eu quero construir uma empresa para que ela funcione sem mim, estruturar os processos. Eu tive muita dificuldade disso, por isso eu sei contar, porque eu achava que era isso. Eu estava super bem, faturando muito bem, só que eu tinha que ficar lá o dia inteiro fazendo tudo, eu não tinha tempo para mais nada. Mas essa estrutura toda hoje a gente tem que ensinar, porque é isso que vai fazer com que daqui 5 anos os profissionais que permanecerem nesse mercado que está se saturando, esses profissionais que vão estar bem com essa estrutura formada. E dentro de tudo que nós já falamos aqui, né, de todo esse preparo que tem que ser feito, né, para poder começar a entrar no nosso tema de hoje, até receber uma figura pública, uma pessoa midiática que realmente esteja disposta a fazer uma mudança, né, melhorar qualidade da pele, uma empinadinha no nariz, lábios, tudo que a estética proporciona. Como que a pessoa recebe uma figura pública dessa? Qual que é o perfil dessas pessoas? Como que eles realmente chegam para poder falar assim, eu quero dar uma mudança, mas eu não quero sair muito das minhas características, senão as pessoas podem falar isso ou aquilo, ou vamos realmente fazer uma coisa para impactar de verdade, para melhorar a autoestima e tudo. Como que funciona? Primeiro, para essas pessoas chegarem até nós, não é da noite para o dia, né? Porque eu acho que muito profissional tem essa ilusão. Como é que eu vou conseguir atender alguém famoso, alguém que está na mídia? Primeiro, elas não chegam tão rápido. Segundo, às vezes elas nem chegam. Somos nós que temos que ir atrás. Sim. E isso também é um tabu para o profissional da saúde, né? Nossa, mas eu vou atrás, eu vou perguntar. Eu tinha isso. Eu falava, gente, como é que eu faço para participar de tal coisa? Um dia vão me chamar? Até que eu descobri que não era para esperar me chamar. Eu tinha que me oferecer e não tinha problema nisso. Mas a construção para atender essas pessoas de mídia, ela tem que ser feita dentro da sua imagem, porque também, por mais que você convide, se a sua imagem não tiver muito bem posicionada, ela não vai querer chegar até você, mas muitas vezes é você ir atrás. Como eu faço para atender essa pessoa? Deixa eu saber como ela vem, qual convite eu tenho que fazer, para quem eu tenho que fazer esse convite para ela chegar até mim. É muito forte, né, Rafa? É muito legal, assim, todo mundo sonha em um dia estar num programa de televisão, é um sonho de profissionais de qualquer área, né? Todo mundo sonha atender um profissional, né, do jornalismo, da televisão, da novela, dos palcos, é parte da realização profissional, né? Isso que a Paola, quando ela começa a falar, uma das coisas muito, assim, especiais, né? Pode não acontecer com você. E tá tudo bem. Mas você tem que estar pronto para atender esse profissional. Eu acho que esse é o... Assim, eu tinha um grande amigo, um cirurgião plástico incrível, que ele dizia o seguinte, a fama, ela não é para todo mundo. Especialmente na área de saúde. Porque na área de saúde você não é jornalista, você não é publicitário, você não é um cantor, você é um profissional de saúde. Mas ele dizia o seguinte, se de cada 100 profissionais um vai viver um pouco disso, porque a vida levou a esse caminho, para você ser esse um, você tem que estar pronto, porque senão a oportunidade bate e passa. Então,
Acho que isso que a Paola colocou de buscar, entender que parado você não vai chegar a lugar nenhum. As portas abrem porque você foi lá e abriu aquela porta. Existem coincidências na vida que ajudam. Quando eu comecei minha carreira, eu tinha um grande manager, né, empresário de carreiras de artistas da Globo, que estava no mesmo andar que eu. Um dia eu entro no elevador e esse cara fala assim: menino, você topa fazer permuta? E eu falei assim: topo. Eu não sabia nem o que era permuta. E preocupadérrimo, porque eu achava que a permuta era algo gratuito na época. E quando ele mandou algumas personalidades para estarem lá comigo, eu falei: gente, como é que eu vou pagar esse custo? E na verdade não era. Era um empresário super estabelecido que gostou de mim e abriu a porta. E a felicidade que eu tive foi estar pronto, né? E aí começa, né? Qual meio que você está atendendo, né? É mais um meio do futebol? É mais um meio do jornalismo? Se é o jornalismo, você tem que seguir uma orientação. Como é que você faz um masseter do William Bonner? E ele no dia seguinte tem que fazer ali uma apresentação e de repente muda um pouquinho aquela voz, muda. Então tem essa mística, mas eu acho que a doutora Paola falou uma coisa muito importante. Parado achando que vai chegar um convite dourado na sua casa. Porque a gente tem isso, né? É aquilo que eu disse, de achar que a gente vai ficar esperando e que um belo dia vai vir um artista e vai falar: olha, queria que você me atendesse. Com um monte de profissional que a gente tem no mercado, isso não acontece. Tanto em relação ao atendimento, quanto em relação a outras coisas. Mas uma coisa importante que você trouxe, e que antes eu tinha muita dificuldade, era: eu tenho que estar nos ambientes, eu tenho que procurar ambientes que vão me trazer aquilo que eu quero. Porque isso é um ponto que, para mim, hoje, eu vejo que é primordial. A pessoa ficar fechada no consultório dela ali, não vai adiantar. Então, é participar de eventos, é estar em ambientes onde ela pode ter essa oportunidade. Eu acho que a palavra networking está muito mal posicionada hoje em dia. A gente acha que é só por interesse, mas não é. Às vezes isso mesmo. Você sabe por que o network ficou contaminado? Porque começou a se vender network. E tudo que se vende incomoda. O que é uma bobagem. Quando você vira sócio de um clube, você paga. Então, no Brasil, tem uns pudores, né? Se você agora tem uma matéria super interessante da Folha de São Paulo falando da ilha dos milionários em Miami, né? São poucos lotes e o cara tá ali e no interior dessa ilha você tem um clube. E esse clube custa 2,5 milhões para você se associar. Network. Só que no mercado mais capitalista, isso é normal. Pagar uma passagem para ir a um evento, passagem aérea para ir a um evento importante, cara, você vai gravitar do lado de pessoas que já passaram por aquela fase que você passou. Sabe o que acontece? O pai da doutora Paola é um super empresário, né, Paulo? Um cara assim, eu aprendi com você assistindo suas mídias, que você tem um super orgulho dele, né? É um cara que construiu, né, algo do nada, né? E você vê, olha como é que o posicionamento é importante. Eu aprendi sobre o pai da doutora Paola sem conhecê-lo. Isso cria uma aura em torno da doutora Paola, naturalmente, de empreendedorismo, de sucesso, de competência. Por quê? Por conta do elemento natural, né, de estar ali inserida naquele meio. Mas eu acho que tem uma idade que a gente chega, e um ponto da nossa carreira, que conversar com pai e mãe não é suficiente. Exato. E para mim isso é um dos pontos de: e agora? Eu vou procurar quem? Eu vou conversar com quem? Aí você tem a felicidade de fazer um mastermind, né? Como a Paola fez, eu não tive a chance de estar lá com ela, mas pode falar um pouquinho, como é que foi o mastermind? Porque o mastermind é um encontro de network. Isso. Quem estava lá bebeu? E eu soube que ela tocou quase 90% do evento, hein?
Foi o primeiro ele foi basicamente eu que dei aula. Porque a gente entendeu que a gente precisava entregar muito. Porque também é um preconceito que as pessoas estão tendo. Sim. O evento ele não entrega. Então eu falei, então se não entrega, vamos fazer diferente. Vamos entregar de verdade. Então a gente teve aula comigo o dia inteiro. E eu falo muito sobre isso. Às vezes é um dia que você escolhe estar ali naquele ambiente, que você paga para estar naquele ambiente, mas que a pessoa que está no palco vai te ensinar, a pessoa que está do seu lado vai te ensinar, a pessoa que está do seu lado talvez vai ser seu futuro sócio, vai ser uma pessoa que vai suprir algo que você não tem. Você vai contar do seu negócio para ela vai contar do dela para você, e às vezes vocês não estão nem pensando em ensinar uma para outra, mas uma coisa que ela vai te falar, porque isso já aconteceu comigo. Às vezes uma dificuldade que ela já superou, seja a dificuldade que a pessoa do lado esteja passando, né? Porque é isso, eu estudo muito sobre modelagem, que é você olhar para a pessoa que já chegou onde você quer chegar e ver o que ela tem de modelo mental, o que ela faz que você ainda não faz. E eu acho que esses eventos, os ambientes, eles servem para isso. Pra gente ir buscar com intencionalidade, sim, porque às vezes você tá ali. Que não é crime. Que não é crime, exato. Intencionalidade não é crime. Não é crime. As pessoas têm rotulado como crime. Você tem que ser intencional. Bom, deixa eu escutar e ouvir e ser sensível aos sinais. Eu também acredito muito em Deus e eu sempre oro e falo, Deus, que eu seja sensível às coisas que eu preciso aprender. Que eu não esteja ali só por estar. Porque da pessoa que às vezes sabe menos que eu em alguma área, mas às vezes ela vai saber mais do que eu em outras áreas e ela vai me ensinar. E eu já aprendi muito, assim, só de sentar e falar, deixa eu escutar. Aquele dia que a gente fez o evento dentro do Full Face, nós fizemos uma mesa, né? Não foi uma mesa, foi um encontro dentro do stand que eu tenho no Full Face. E eu fiquei com meu celular anotando, porque foram tantas coisas que foram faladas. A Ana falou de vendas e, assim, ela foi até... Eu convidei para a mentoria, as meninas estão alucinadas com a aula dela sobre vendas. Você, o Gabriel, o João. Então, assim, são coisas que a gente às vezes peca. Não vou assistir, não. Não vou. A gente perde muito, sabe? Perde mesmo. Não, e legal que o stand que ela construiu dentro do Full Face, cara, que é o maior congresso de estética do Brasil, mais, estava esquecendo, foram 15 mil pessoas, não coube. As pessoas foram se acumulando para fora do stand, cara, e num papo. O CEO lá da Magras, o Gabriel Magalhães. Cara, bate-papo que eu participei. E é interessante que aí só fera. Eu percebi uma coisa. E aí eu percebi, porque a gente fala muito de missão e propósito. Aí eu percebi qual é a minha missão. Por quê? Eu tentava muito falar sobre como se eu estivesse falando com as pessoas com um nível de consciência já alto. E eu percebi que uma das minhas maiores missões é aumentar o nível de consciência dos profissionais da saúde em relação ao problema. Porque a gente só consegue resolver se a gente souber que tem. E verdade. A maioria ainda não sabe. Não sabe, justamente. E dentro de tudo que vocês falaram também, né, tipo, de ter acessos e de estar preparado, vocês acham que a estética, ela ficou com a imagem manchada lá no início, quando tiveram alguns procedimentos que, de fato, impactaram negativamente dentro do que era a estética natural da pessoa e sai um pouquinho. E se foi falta de preparo dentro dessa época... O que vocês acham disso? Eu tenho uma opinião meio polêmica. Vambora. Polêmica tá ficando bom. Eu vejo que nós amadurecemos. Só isso. Eu não acho que a gente trabalhou com a estética da forma errada. Porque meu primeiro full face que foi feito em mim, eu fiquei parecendo uma malévola. Então eu tenho foto, um zigomático muito marcado, uma mandíbula muito definida, né? E depois a gente veio melhorando isso, deixando mais suave. Mas na época era o que a gente tinha de melhor, era o que a gente fazia de melhor e a gente achava bonito. Então não acho que vale a pena olhar para trás e falar que não era, que estava errado. Isso trouxe a gente até aqui. Eu gosto de falar que fazer passadologia é a coisa mais fácil do mundo. Chegar aqui e falar, você tinha que ter seguido esse caminho. Olha fulano. Cara, isso eu falo que é o trabalho de comentarista do futebol. Você está sempre comentando o que já aconteceu. E com todo o respeito, e é um trabalho importante, gera reflexão. Mas o que a doutora Paula falou é uma verdade. Vou dar um exemplo. Ela te contou o caso dela. Eu, às vezes, me pego perguntando assim, gente, como é que uma pessoa tratava comigo há 25 anos atrás? Que coragem. Mas não é isso. É um momento ali.
Quer ver uma coisa? As gerações mais jovens se perguntam sobre toxina botulínica. Diluição seca ou diluição molhada? E eu acho um barato, porque a gente está discutindo se vai diluir para 1, para 2 ou para 4. O primeiro frasquinho de toxina que chegou no Brasil, vou omitir alguns detalhes, que isso aqui vai ficar na rede, a gente chegou a diluir para 10 ml. E a gente fazia pontos avançados, 8 pontos ao redor dos lábios. E quando a sua mãe, sua avó, hoje fala para você, quando vê uma boca assim, isso é botox, isso a culpa é da minha geração. Não, e Por quê? tem gente que não faz procedimento, não faz os lábios, que acha que vai ficar com boca de salsicha. E presta atenção, isso vem de um tempo que para a gente tratar as ruguinhas periorais, a gente fazia uma dose maior e o paciente voltava 24 horas depois, 48 horas, dizendo o seguinte, olha, quando eu tomo água, baba, e quando eu como um feijãozinho, ele fica preso dentro da boca. É uma brincadeira, mas quem viveu a origem dessa estética, você tem que lembrar que a estética era cirúrgica. Era operar o nariz, era um lifting coronal. Cara, eram coisas enormes. Quando você começa a colocar um pouquinho de preenchedor, né? Quando a gente começou a usar cânula, sabe o que diziam para mim, Paulo? Falavam assim, cânula? Você só usa porque você é cirurgião plástico. Jamais um dermato vai usar cânula. Olha que besteira. Cânula se tornou mais seguro, mais fácil, mais... A estética ela tem fases de amadurecimento. Né? O rostinho era mais redondo, ele vira mais oval. Aí o cara que está com o rostinho redondo, ele fica fora de moda, ele fica feio, fofão, aquelas coisas que a gente vê. E a gente foi evoluindo nos estudos, então começamos a falar sobre medição de face. Então hoje eu trabalho muito com isso, eu quantifico mesmo a beleza, fazendo um misto de senso estético com quantificação de beleza. A área da estética, ela é luxo, então a gente pode até hoje ter uma democratização da estética, mas ela é luxo. Ela acompanha a moda, e a moda mudou também, quando a gente vai para o luxo das marcas, então hoje não se usa, né, no Quiet Luxury, não se usa mais as logos muito marcadas, todo mundo faz postagem, isso aqui é uma pessoa que usa luxo, essa é uma pessoa que usa marca, então a gente foi para a estética assim também, mas a gente não pode deixar de entender que a gente veio de lá, porque naquela época aquilo era o melhor que a gente podia fazer, assim como hoje a gente tem suavizado mais, mas também assim como a gente tem que entender que beleza é cultural. A gente foi para Portugal. Em Portugal, existe uma dificuldade de fazer as mulheres quererem injetar preenchedor. Você lembra daquela vez lá na sede da Mesa Estética? Total. Aqui no Brasil, não. Se eu não entregar resultado para o meu paciente, se eu deixar muito suave, ele vai fazer o quê? Quer meu dinheiro? O nível de performance cobrado pela brasileira, para mim, sou um cara que rodou o mundo inteiro, é o maior do mundo. E principalmente em Minas, né? Que é o nosso mercado, né? Minas eu não gosto falar, porque eu agora tenho uma filha de 3 anos mineira, então eu protejo Minas com todas as minhas forças. Eu sou um niteroense que virei mineiro de coração. Mas a turma da franquia gosta de dizer, né, que o que funciona aqui, funciona para o Brasil inteiro. Porque é um estado muito grande. Sim. Aqui você tem todas as cores, credos, classes econômicas. É um mini Brasil dentro do Brasil, né? Eu acho que Minas é o maior retrato do Brasil, cara. É o cliente mais desconfiado que a gente tem. Ele precisa ver para crer, né? A gente hoje a gente tem estrategistas que trabalham com a gente, que é uma equipe de São Paulo, e aí ele queria trazer uma estratégia. Eu falei, olha, vamos montar, mas eu preciso mudar isso, porque se eu não falar para o meu paciente o que ele vai receber dentro disso aqui, eu não posso só falar com ele, compra, que eu tô te falando. Não, ele quer ver, ele quer saber o que é. Então, é cultural. O Brasil é diferente, os estados do Brasil são diferentes. Eu tenho uma clínica em Recife, então lá o paciente é totalmente diferente, a forma como ele consome, a forma como eu vendo para ele no WhatsApp, tudo é diferente, mas a estética dele também é diferente, a exigência estética é totalmente diferente. Então, da gente em relação ao mundo é muito diferente, né? A gente tem hoje a regenerativa que chegou. Eu sou apaixonada com a regenerativa, mas eu preciso associar os preenchedores, até porque é aquilo, cada coisa tem o seu espaço ali dentro, e não dá para excluir agora. No início do ano, a gente teve aquele vídeo que o pessoal tirava uma máscara e tirava o lábio grande e ficava pequenininho. Falei, gente, é lindo o vídeo, mas não é pra gente, né? Não é bem o que a gente vai ter que entregar aqui. E a gente não injeta pra gente. Que
um dos pontos de maior maturidade da sua carreira é você entender que você injeta para o paciente, para o seu cliente. Você trata a vontade dele, é o que ele quer, é o que ele acha. Você negocia para que o exagero não aconteça e gere um arrependimento. Mas Paula falou uma coisa muito importante, eu assisti ela falar isso num grande evento. Essa história de quiet luxury e generalizar isso, porque é mole fazer quiet luxury numa paciente que trata comigo há 20 anos. Ela está impecável. Ela começou a tratar comigo aos 25, pré-juvenês, ela tem hoje 45, ela está fantástica, porque ela trata há 20 anos. Então, hoje o tratamento dela é quiet luxury. E uma paciente que tem hoje 50 e que perdeu 20 quilos com Monjaro, com uma canetinha emagrecedora. Como é que você não devolve algumas proporções a essa paciente? E olha que nós estamos falando de face. Imagina o que está acontecendo com pacientes que estão perdendo 15, 20, 25, 30 quilos, por exemplo, na mama, que a brasileira naturalmente já não tem muito. Você já imaginou você ter que começar a fazer T invertido em meninas de 30 anos, meninas de 40 anos? Olha como é que... Vai se criando um problema, olha como né? é que... Porque aquilo que a gente via na bariátrica, né? De um ano para cá... Agora já é muito mais simples de acontecer, porque o Monjaro... E a quantidade de pessoas? E aí você não vai falar de volumerizar, você vai virar para esse paciente e vai falar, vamos de quiet luxury. Olha como é que a coisa esse rótulo é complexo, né? Eu sempre falo sobre isso. O ponto de partida é a dor do meu paciente. Depois, eu posso fazer para ele, e eu faço todo o planejamento, porque não vou vender só o que ele quer, mas sim o que ele precisa. Só que o ponto de partida é a dor dele. Eu não posso pegar um paciente que me chegou com uma dor e simplesmente falar, não, mas vamos tratar a sua célula, né? E aí ele vai olhar para minha cara e falar, não, eu quero que você trate aquilo que eu te pedi para tratar. Assim, se ele falar, né? Se ele falar, se ele simplesmente não for embora e falar, nossa, essa profissional não entendeu de jeito nenhum o que eu queria. Porque o que os pacientes mais prezam é alguém que entenda isso. Esses pacientes, eles acabam em algum momento recebendo uma influência de alguma pessoa próxima que pode chegar, Rafa pode chegar e virar para mim, Felipe, esse nariz torto seu aí, você trabalha com estética, não vai melhorar isso? Ô, Rafa, eu sofri um acidente e fiquei, não mexi mais. Igual foi o caso, o Rafa começou falando do Vini Júnior hoje, como uma das mulheres mais famosas do Brasil, né? Você acha que teve essa influência ali? Porque o Vini Júnior, uma estrela do Real Madrid, tá lá com vários jogadores famosos, né? E tudo. Chegar e ter essa dor, falar, eu quero dar uma mudada aqui na minha face. Será que eu consigo ficar melhor? Será que pode mudar alguma coisa? E, de fato, eu achei que melhorou muito, sabe? A foto, assim, realmente a gente vê o que a estética pode proporcionar, né? E aí a gente acaba entrando nos comentários e vendo o que as pessoas estão falando sobre, né? Eu vou fazer uma brincadeira. A gente tem uma amiga em comum chamada Fernanda Áviles. É uma enfermeira. E ela fez um vídeo do marido dela brincando de programar um tratamento. E ele, mais quieto do que falando no vídeo, com umas caras assim, bocas. Cara, foi o primeiro vídeo dela que viralizou, passou de 3 milhões de views. E basicamente o que ela está falando ali é aquilo que você está falando. Dá para melhorar. Eu acredito que com certeza teve uma influência dela, sim. Mas eu queria trazer algo que quase ninguém falou, eu não vi ninguém falando. Ele mexeu na cavidade oral também. A mordida dele era aberta e ele fechou um pouco da mordida. Ali era um procedimento que teria que ser cirúrgico, mas como harmonizadora orofacial, né, que é a parte que o dentista ele trabalha com orofacial, poucas pessoas falaram que provavelmente ele mexeu em alguma coisa, fez lente, fechou um pouco, aumentou um pouco o dente, deu uma diferença, claro os preenchedores, mas ele harmonizou como um todo, que é aquilo que a gente estava comentando antes de iniciar o podcast também. É importante que a gente olhe para a imagem como um todo.
Quando a gente vê essas grandes mudanças dos artistas, cavidade oral, cabelo, barba, sobrancelha, são os preenchedores, né, que trazem essa mudança maior. Tratam a pele? Tratam, mas o que grita ali são os preenchedores, mas é uma harmonização, é uma nova imagem que é construída. Então, no caso dele, também foi uma nova imagem. No caso do procedimento que o Igor fez também, no MC Daniel. No MC Daniel. E outra, aí depois a gente pode falar sobre isso. É gradativo, né? Exatamente. Ele realmente, eu acompanho, eu vi que foi uma mudança absurda, né? O Igor fala que pediu para deixar crescer o cabelo e com certeza nesse meio de MCs, daqui a pouco vai aparecer novos MCs com resultado impactante, né? Porque a estética ela proporciona isso. Vou fazer uma brincadeira, né? Eu fui conhecer o Igor tem 2 anos. Olha que heresia, né? Porque, assim, um cara que é fantástico, né? E ele é noivo da Jéssica, né, Mocelin, que é paciente da Dr. Laser há muitos anos. Há muitos anos ela está com a gente. Em Mônaco, a gente encontrou e a primeira brincadeira que ele fez comigo, ele olhou para essa coisa de usar gel e falou... Não, tá. E uma coisa super legal que ele falou, que eu acho que traz um pouco do que a gente está conversando aqui. Ele foi um cara rotulado como o cara dos grandes volumes, né? Sessões de muitos volumes. E ele falou para mim, Rafa, com a maturidade que eu tenho hoje, eu entendo que o ser humano não está preparado para grandes transformações. Então, hoje, eu faço a programação e vou construindo em pequenas etapas. Falou, eu passo 2 horas com o meu paciente batendo papo para entender e dentro de um conceito estético muito alinhado com o que a gente faz, né, Paulo? Assim, um cara com uma visão muito, muito clean. A maturidade que a gente estava conversando, ela chega para todo mundo. Ele falando que ele faz hoje 3, 4 ml numa sessão. Que ele só vai fugir disso se ele foi pressionado, uma pessoa do exterior, aquilo que a gente passa, né? Uma pessoa que vem uma vez no ano ao Brasil, é muito comum aqui em Minas, isso é um público, que foi uma coisa que eu aprendi aqui em Minas, como tem gente que vem fazer estética aqui em Minas, né? Que mora na Europa, mora nos Estados Unidos, mora na Ásia. Então, tirando essa pressão que a gente recebe às vezes, onde a gente precisa ser, a construção mais lenta e gradual, ela é muito interessante. E olha como que casa aquilo que a gente fala da parte das habilidades que o profissional tem que ter. Eu gosto muito de fazer leitura de qual que é a personalidade daquela pessoa, de comportamento de compra, de comportamento dela em si, né? Do que ela aceita, que é isso. Será que esse paciente, por mais que precise, ele aceita a personalidade dele? Esse temperamento desse paciente aceita 15 ml de uma vez? Ou eu vou fazer 5 hoje e mais um pouco daqui a pouco? Porque tem pacientes que são seguros de si. Então, se eu mudar o rosto dele, na hora que ele se olhar no espelho, era isso que eu queria, é isso que eu quero, independente do que as pessoas falarem, tá tudo bem, eu posso fazer essas transformações. Quando o paciente ele é inseguro, ele tá ali para resolver uma dor que também é psicológica, porque hoje a gente resolve muito sobre isso. Sim. É melhor ir aos poucos, de pouquinho em pouquinho, transformando. Que foi o caso do MC Daniel, por exemplo, que a gente sabe que ele não foi do dia para a noite, né? Ali a gente tem alguns anos de transformação. O Bruno, que é o meu noivo também, a gente foi transformando o rosto dele. É uma transformação muito grande. Salvou a vida, mas foi aos poucos. Salvou a vida. Salvou a vida. Brunão, ó, um beijo no coração. Acende uma vela todo mês pra doutora Paola, porque a coisa tava ficando preta pro seu lado. Quando tem essa intimidade, né, Rafa? Pode, né? Não, tem que aproveitar, né? Não pode perder. É igual você, quando tava lá de férias em Miami, você falou a questão do gelzinho no cabelo, ele apareceu do nada com o cabelão todo solto, jogadão de lado, com um bonezinho. Eu falei, o Rafa tá usando peruca. Amizade é tudo, amizade ele tá de peruca. Eu achei que era peruca. Eu falei, Rafa, você tava de peruca? Ele, não, é meu cabelo. Eu falei, poxa... Cara, eu só vi assim, ó, gelzinho todo pra trás jogado, né? Como é que muda, né? Eu, pela primeira vez, gente, em 26 anos de carreira, olha como é que é essa coisa do propósito, né? Eu parei 30 dias e levei toda a minha família pra Flórida e a gente parou. E foi muito especial.
por vários aspectos. A gente que vive essa loucura da nossa vida, que é super intensa, né? Pô, Paulo chegou de Nova York ontem ou anteontem, eu pousei agora de manhã de São Paulo, dei aula ontem na Faculdade Boggio. O parar é quase um reset, né? Tem que parar. A gente não para de produzir conteúdo, a gente não para de falar, a gente não para de fazer reunião, mas parou de atender, parou de injetar, parou, sabe? Foi legal demais. Isso também é amadurecimento, porque antes eu não conseguia. Antes, quando eu tirava, mas eu tirava com pesar. Eu achava que eu não estava, que eu não podia, que eu não podia fazer isso, que eu estava deixando a empresa, que eu estava sofrendo. E aí eu aprendi que a gente vai aos poucos. Então, por exemplo, hoje eu consigo sair, eu desligo por um tempo, eu desligo de algumas partes, mas outras não, que eu sei que precisam de mim. Mas não é tão pesado, então eu separo algum tempo do dia, igual a gente estava lá, viajamos, mas eu fiz reunião de manhã com o time comercial, porque eu sabia que eu não podia abandonar. E depois, agora eu vou ficar tantas horas e eu vou curtir, porque a gente que é profissional e que hoje a gente tem que ter tantas facetas, né? São várias camadas que a gente precisa entregar. Então tem o marketing, tem a gestão, tem a equipe, que a gente tem que estar motivando, que é uma parte difícil hoje da gente conseguir consolidar, mas a gente precisa de ócio também. E eu comecei a aprender que o ócio me fazia criar várias coisas e que evoluía o negócio. Eu tenho um sócio, grande amigo, o Dr. Mário Nascimento, que ele fala assim, desacelera. E eu falo, pô, Mário, desacelerar? Não, porque quando você desacelera, você cria muito mais. É verdade. É um equilíbrio, né? Que a gente tem que chegar, né? Não tem nada a ver com harmonização. Mas... Foram várias camadas. Mas o desacelerar, ele faz você ter é como se você pegasse um drone, né? E começasse a ver de cima. Mas que não deixa de ser muito bom, né, Rafa? Porque muita gente tem essa dificuldade, né? De não conseguir desacelerar e tá dentro da falta de planejamento, a gente fica viciado nisso, né? É uma coisa que é prazerosa. Eu falo assim, quando você faz o que você... Eu não vou falar gosto, porque gosto é muito pequeno. Faz o que você ama de verdade e você se reapaixona por aquilo que você faz constantemente, porque a estética é muito isso, né? Hoje a gente não está falando da Gretchen, a gente está falando do Vini Júnior. E são duas formas de injetar completamente diferentes e temporalmente diferentes, além de ser por profissionais diferentes. Enfim, não estou discutindo aqui o mérito. E isso é estética. Ela faz você estar sempre vivendo novo, vivendo algo especial. Então isso para quem gosta, é apaixonante, né? Falando da Gretchen, né? Hoje, ela praticamente dá uma aula sobre estética. Eu vi ela falando sobre estética regenerativa, que foi o nosso último bate-papo aqui, né? E ela conhecendo tudo de estética regenerativa. Foi no programa e eu falei, cara, para você ver tanto que ela já conhece. Né, cara? Sim. Olha aí, ó. Ela tem coisas que não passam, né? Olha que legal. E de fato, hoje quem olha para a Gretchen fala assim, gente, ela é uma referência de bons resultados, né? De audiência. Porque tem um elemento em harmonização que a gente às vezes, ou naturalização, como alguns gostam de falar agora, né? Que é muito importante. Vini Júnior tem um business por trás dele. Quando ele melhora, aquilo tem várias camadas, porque a vida pública dele, a pressão social que ele recebe, os patrocinadores, aquilo aumenta a performance dele. Então eu acho que uma das coisas que a gente tem que entender hoje é que essas transformações em famosos têm muito a ver com performance. Novela das 8 está aí bombando, né? Globo, novela das 9, enfim. Dá uma olhada às artistas que já passaram ali de uma certa idade, que são, de certa forma, protagonistas ou quase protagonistas da trama, que você vai ver gente ali hoje muito melhor do que há 10 anos atrás. E que talvez, se não tivesse harmonizado, não estariam na telinha. Eu vi o Reinaldo Giannettini aparecendo grisalhão, barba grisalha,
parecia que ele estava com uns 70 anos. E ele vai fazer um novo trabalho, ele teve que fazer uma estrutura toda de visagismo e tudo, escureceu o cabelo, tirou a barba branca e ele rejuvenesceu uns 30 anos ali, fácil. Ó, vou contar para vocês uma coisa de bastidores. Há 25 anos atrás, 22 anos atrás, você não tinha, como você, na minha época era chamava de Photoshop, né? Você não conseguia tratar a imagem como você trata hoje. Então, eu recebia de uma grande emissora de televisão ou de grandes revistas que vendiam a questão do corpo, trabalhos para melhorar a performance de determinadas pessoas para um papel ou para um tipo de fotografia. Olha como é que ao longo do tempo isso passou a ser... a importância continua. Essa coisa estética, a gente gostou muito de falar de bem-estar, né? A gente se acostumou porque é socialmente bonito falar de bem-estar. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você vai à academia lá treinar pensando em quando chegar aos 70 se levantar? Não é. É performance, cara. É performance. Eu vejo que... Eu vi até uma postagem esses dias de algumas artistas, a pessoa tinha 40 anos há 20 anos atrás e a pessoa que tem 40 anos agora, é muito diferente. E aí a gente vê que tem a parte do artista, mas a gente tem que pensar também hoje nos relacionamentos como eles estão. Eu falo muito porque eu falo que lá no meu instituto é o Centro das Separadas. E as mulheres estão separando mais velhas e voltando a viver, voltando a viajar, mulheres que às vezes dedicaram a vida à família e agora resolveram se cuidar. Então, o momento do mundo também, onde essa pessoa que antigamente era tida como idosa, hoje não é mais idosa, ele também pede a estética. E a gente tem essa capacidade. Eu falo que a minha mãe, eu já peguei ela com mais de 50 anos, quando eu comecei a harmonizar ela. Então, ela envelheceu diferente das amigas dela. Mas eu vou envelhecer diferente da minha mãe, porque eu também tenho acesso a outras coisas. Então, a estética, ela evolui muito. Paula tocou num ponto, e olha, a gente não conversou. E ela está vivendo no consultório a mesma coisa que eu estou vivendo. Eu estou vendo mulheres de 70 anos voltando à vida. E eu vou deixar um recado para você, homem que está assistindo. Homem envelhece mal. Eu não estou falando visualmente, porque a testosterona segura um pouquinho o visual. Mas eu estou falando de se tornar ranzinza, mal-humorado, estressado. Galera, acorda. Sedentário. Acorda, porque as mulheres, e com as canetinhas emagrecedoras, e com o que vem por aí, depois das que já existem, os peptídeos e tudo, elas vão dar um salto. Se você, homem, não quer acabar sua vida sozinho, acorda. Olha o recado, hein? Quem vai ser o sexo frágil no negócio, né? Quem é? E a mulher, ela adere às inovações. Então, a gente não tem medo. Vamos usar para emagrecer, vamos fazer procedimento, vamos. O homem, ele fica ali, primeiro que ele não tem tanto conhecimento, depois ele espera ver o que vai acontecer primeiro, e isso está acontecendo. O reflexo do machismo, que ele continua, ele existe, tá. Eu sou um feminista total. Assim, eu falo que no Chá Revelação, quando veio menina, eu nem disfarcei. Eu falei, porque, cara, quem trabalha com mulher sabe o que é mulher. A performance da mulher, ela melhora. O marido morre e a vida dela continua. Ela encontra um grupo de amigas, ela vai fazer alguma coisa, ela vai ao teatro, ela viaja, Cara, é impressionante. É impressionante. E eu acho que esse mundo dos peptídeos, ele vai fazer a mulher dar um salto. Vem uma geração agora, Paulo, que se chama exopeptides. Cara, peptídeos que vão transformar a vida de mulheres pré-menopausa e menopausa. E nós não falamos mais de hormônio, não. Olha, tem muita coisa acontecendo. Então, homens de plantão... Se cuidem. Eu vou falar pra você. Viagem da Flórida, 1 mês. Amo meu pai de paixão. Né? Papai infartou agora, estou acompanhando ele. Mas eu saí da viagem com uma reflexão. Eu não posso ficar igual meu pai. E olha que estou falando de um pai que eu amo, tá? Amo. Paixão pelo meu pai, um pai maravilhoso.
Mas quando você passa um mês num Big Brother dentro de uma casa, você descobre que você não quer ficar igual, cara. Porque minha mãe já tá igual, minha mãe vive a vida, papapá, e com ele, hein? E agora, quando você olha pra Ana dentro de casa, loirona, e você 10 anos mais jovem. ali, Tô me você cuidando, fala cara, assim, tô me cuidando. o Vambora. bicho tá pegando. Feia coisa pra eu vou marcar a consulta com você lá, toda pra rolar. Já ele aparece lá. Gente, é assim, eu vendo vocês focando em vários pontos aqui, né? Tudo que tem para poder passar de conhecimento para quem está nos assistindo, para quem assiste, para quem curte, comenta, compartilha. Doutora Paola, não foi fácil trazer ela aqui, né? Não. E pela segunda vez, então assim, se ela veio pela segunda vez, tenho muito a te agradecer por isso, né? Não, tem que agradecer a ela, cara. Eu penso o seguinte, ela saiu de férias, passou alguns dias em Nova York, pousou tem menos de 48 horas, parou a agenda dela de hoje, tá, gente? Ela parou a agenda dela de hoje, que é uma imensidão para bater esse papo de 1 hora com a gente, né? E você também, né? Que a agenda também é grande, né? Mas quando você vai ficando velho de cabelo branco, fica mais fácil. Quando é uma menina, cara, é muito mais difícil. E agora, como que tá esse mês aí? A agenda? Loucura, né? Graças a Deus. Acho que assim... agenda é reflexo do que você constrói na sua vida. A luta não é pelo paciente novo. A luta é para não perder aqueles que você construiu durante uma vida. Uma das coisas que me dá mais orgulho hoje, nessa fase mais madura, é atender a 2ª e a 3ª geração das famílias. Sabe? Crianças que eu vi indo ao consultório hoje fazerem a primeira toxina comigo, fazerem o primeiro ácido hialurônico comigo, pensarem em regenerativa, que é uma geração que está muito mais antenada com isso. É muito legal. Então, sabe, a minha mensagem é sempre a mesma. Se aproxime de quem vai mudar o seu presente. Porque quando você muda seu presente, você tem certeza que seu futuro é outro. Então, entre em contato com a doutora Paola, se aproxima de gente que é capaz de acrescentar na sua vida alguma coisa que vai mudar seu futuro. Isso eu, por exemplo, por que eu me aproximo da doutora Paola? Por que eu estou aqui no Doutor Esteto? Porque toda vez que eu encontro com essa dupla, eu rejuvenesço. Eu vejo, peraí, o que a doutora Paola está fazendo? Como é que ela se posiciona? Que curso ela está dando? Qual o perfil de estética? O que ela está medindo? O que ela não está medindo? O que você está trazendo? Porque você fala com quantos profissionais? São milhares, cara. Já quantos são anos 2 anos e meio, né? 8 anos de Nepulga, Rafa. E aproveitar para agradecer a Nepulga, né? Por proporcionar para a gente esse momento de trazer uma estrela igual a doutora Paola, de poder falar dos negócios dela, né? De tudo que ela está vivenciando dentro da estética e proporcionando também para esses profissionais com essa capacitação. E fala mais um pouquinho também do que você está vendo dentro do grupo, se é a capacitação dentro da estética ou se é a capacitação dentro de negócios. Como que está esse amor aí dividido? Na verdade, hoje a gente tem 2 perfis de profissional, né? Tem aquele profissional que está entrando na área, então ele precisa da técnica. Eu sou muito técnica, então foi o que me trouxe até aqui. E eu sempre guardo isso, eu não posso deixar de lado o que me trouxe até aqui, que foi realmente me capacitar. Eu falo que no meu primeiro ano de ROF eu fiz 22 cursos. E eu falo muito isso para os profissionais, a gente tem que se preparar. Não é brincadeira. Egito, Paris. Eu já dividi com ela. Madrid, Barcelona, Lisboa. Cara, não é mole não. Eu sou ela apaixonada por aprender, né? Então, assim, agora a gente, né, tá buscando a escola técnica. Eu tenho um grupo de professores que eu treinei, que eu continuo treinando. Nós estamos agora também nós estamos escrevendo artigos científicos agora, partir para essa área também, porque eu acho que é necessário. A gente tem que fazer revisão, a gente tem que se posicionar nessa área científica também. E a parte de negócio é aquele outro grupo, é aquele profissional que já trabalha, mas que já entendeu que a técnica não é suficiente, né? Então, é isso. Quanto tempo de capacitação
dentro dessa área de negócios, lá dentro do seu grupo? Hoje a gente tem produtos de um dia, mas é aquilo, é aumentar o nível de consciência, mas a nossa mentoria é de 1 ano. Porque eu entendi que para virar um jogo, para mudar, não adianta 3 meses, não adianta 6 meses, é um trabalho que a gente faz de, primeiro, mudar a mentalidade, que eu falo muito sobre isso. Então tem todo um processo de quebrar a crença, de mudar a mentalidade do profissional da saúde que acha que não pode vender, né? E depois a gente passa por todos os pontos do negócio da pessoa. Então tem que ter um tempo para isso. Paula, vamos fazer uma coisa assim que eu acho que é importante para quem está aqui e tem tudo a ver com business. 2 cenários. Se você hoje estivesse começando, que curso você faria no Grupo Paulo Farnese? E se você é um cara que tem 3 a 5 anos de mercado e está naquela fase que a gente sabe qual é, que você quer escalar e a coisa não acontece, que curso, que programa essa pessoa tem que fazer no Grupo Paulo Farnese? Para o cara sair daqui e poder fazer assim, não, eu estou nessa fase, eu vou me inscrever nisso. Eu estou nessa fase e vou me inscrever nisso. E a última pergunta. Conta para essa turma que é acessível, que não é impossível fazer. Porque muita gente não procura porque acha que é impossível, cara. Que tem medo, né? Para quem está entrando, eu faria um curso de 3 dias, que é porque eu acredito que o curso de 3 dias não é suficiente, mas eu preciso ter um contato com a área. Então eu sempre falo, faz um de 3 dias, conhece. Não é isso que eu quero, então eu vou fazer o de 6 meses, que é a gente chama de residência, mas na verdade é um nome que a gente dá com carinho para falar dos 6 meses ali dentro do instituto, sabe? Dentro do grupo. E para quem já tem de 3 a 5 anos, que é aquele momento que você fala assim, bom, eu já sei fazer, eu ainda tenho que lapidar, porque com 3 a 5 anos ainda tenho que lapidar, né? Pelo menos foi assim que eu me senti com isso nessa época. Eu faria o Academy Experience, a gente tem um curso de 1 semana, onde a gente ensina regenerativa estratégica, porque eu acho que se fala muito sobre regenerativa, mas sem estratégia por trás, ela não traz resultado, e aí ela fica como não dá resultado, mas é porque falta estratégia. Então a gente ensina toda a parte de regenerativa estratégica, e eu ensino a parte do preenchimento estratégico também, porque para que a gente consiga chegar em bons resultados de preenchedor, a gente tem que ter método. Eu falo que é muito legal alguém virar para você, sei lá, no curso dele, e ele te mostrar o quanto ele é bom. Olha o quanto eu sou bom, ele injeta aqui do meu lado, você consegue fazer. Mas se eu não ensinar um método, quando você chegar no seu consultório na segunda-feira, você só vai achar que eu sou bom e que não é para você. Então, é a hora do frio na barriga. Então a gente ensina método. Como que eu vou sair do curso do grupo e vou chegar no meu consultório e vou reproduzir os 10 ml, os 15 ml, de uma forma que eu consiga fazer para todo paciente. Então eu faria esses 2 caminhos. E esse profissional que está com 3 a 5 anos, ele precisa de mentoria de negócio, porque ele já chegou naquela etapa que ele bateu no teto. Eu sempre falo sobre isso. Quando a gente bate no teto daquilo que a gente sabe, é hora de buscar mais conhecimento. Eu sempre faço essa lista para mim. Falo, bom, agora eu já sei isso. Qual é o meu próximo nível? Meu próximo nível sempre está atrelado ao que eu preciso aprender, e aí eu vou pensar com quem eu preciso aprender. E, gente, quem nos acompanhou, quem nos assiste, são mais de 50 mil profissionais que passaram pela Nepuga, que é uma pós-graduação de estética pioneira, hoje, né? Pioneira no Brasil. Foi quem abriu, né? as portas, né? Exatamente. Quando parecia que era uma coisa impossível. Vieram os enfermeiros, biomédicos, farmacêuticos, agora biólogos. Gente, procure a Nepuga. Você que está começando dentro da estética, Nepuga pós-graduação. Entre em contato lá com o time da Nepuga. Vai ter um consultor para poder entender qual que é o seu momento, o que você está buscando dentro da estética. Dentro da Nepuga, você vai conseguir essa capacitação e, consequentemente, os negócios depois com a doutora Paola. São os próximos passos. São os próximos passos, né? Começo, pós-graduação, conseguir essa capacitação, depois se habilitar dentro do conselho, Sim, né? Cada conselho é diferente, né? É importante, né? O momento que todos nós da área de saúde, não importa se você é médico, enfermeiro, dentista, estamos sendo cobrados pelos conselhos para que tenhamos as nossas especialidades reconhecidas, né? Num mundo onde o judicialismo, né, está se tornando algo comum, a primeira pergunta que você vai ter que responder é se você é habilitado pelo seu conselho, né? Então, cumprir esse papel é importante. Por quê?
lembra de uma coisa, você demora 20 anos para construir uma carreira e pode acabar com ela em uma injetada. É verdade. E, pessoal, infelizmente, chegando o nosso fim, né? Aproveitar para agradecer a doutora Ana Carolina Pulga, né, que, como você falou de pioneirismo, né, é a mãe da biomedicina estética. E uma manager de business, cara. Exatamente. Construiu um business de milhões de reais, né, cara? É uma empreendedora de mão cheia, né, cara? E agora eu converso com ela, Rafa, esse conteúdo que você tá postando aí, esse episódio, agora eu tô mais magrinha na academia, tá focada na performance, olha né? Aí, foi um tema que vocês falaram aqui. Olha aí. Né? Mas pode concluir, desculpa. Não, você vê que a Nepuga construiu um negócio quando ele não existia. Aí ninguém faz passadologia, né? Exato. Aí ninguém faz passadologia. Construiu o que não existe, meu amigo. É difícil, né? Difícil. É muita pancada, né? E foi a responsável por colocar grande parte dos profissionais que nós temos no mercado hoje, né? A gente tem que pensar sobre isso. Construiu um negócio e construiu uma geração de profissionais. E mudou a vida de muita gente. É verdade. Muita gente discute o tema estética. E a gente precisa acordar para uma realidade num país como o nosso, que é um país pobre. Nós não somos um país rico. Isso é uma mentira que tenta se colocar. Nós somos um país com muitas dificuldades. Quando uma pessoa faz estética, ela pode deixar uma vida de plantão, onde ela não consegue estar com a família, ver o filho crescer. A estética é indutor de desenvolvimento, de melhora de qualidade de vida. A estética é um transformador. Ela movimenta o setor aéreo, o setor de hotéis, o setor de eventos. A estética é um dos maiores e mais importantes setores nesse Brasil, onde o empresário é esmagado. Então, assim, vamos ter um olhar para a estética como uma das locomotivas do nosso país. Terceiro maior mercado no mundo, né? Exatamente. Para quem quer conhecer mais sobre o seu trabalho, sobre os seus negócios, para finalizar rapidinho, conta para o pessoal quais os meios, como que acha a doutora Paola? Olha, o lugar que você mais me acha é no Instagram, porque realmente é um trabalho que a gente faz. Então, para quem quer conhecer, o meu Instagram é Paola Farnese. De lá, a pessoa consegue saber sobre a conta da Escola de Negócios, também a da parte técnica e também das nossas clínicas. Quero agradecer a oportunidade de aprender, porque é isso, né? Eu sou movida por aprender. E eu acho que quando a gente senta em mesas como a gente está hoje, mais do que entregar, eu recebo muito. Então, muito obrigada. Precisando, pode me chamar. Nossa, eu que agradeço. Olha que chique, olha aí. Que ótimo. A gente usa cadeirinhas, uma cadeirinha permanente, né? Quem sabe? Aquele tchauzinho pro pessoal no finalmente. Gente, gratidão à doutora Paola Farnese, minha amiga, uma fonte de inspiração para centenas e milhares de profissionais no Brasil e no mundo. Ao meu amigo aqui, que é um empreendedor e um cara que... O doutor Esteta, ele permite a gente sentar nessa mesa aqui, cara, e conversar sobre a verdade, sabe? Sem filtro, sem mentira, sabe? Gratidão. É isso. Gratidão, meu irmãozinho. Obrigado. Gratidão. De coração. Não adianta me seguir no Instagram, apesar de Rafael Nunes DR, porque é muito mais interessante fazer o que eu faço. Eu acompanho a doutora Paola. Tá ótimo. Pessoal, muito obrigado quem nos assistiu. @Doutor Esteta Podcast no Instagram, Doutor Esteta Podcast no YouTube. Se inscreva, ajude o nosso conteúdo a trazer mais profissionais como a doutora, para a gente construir uma comunidade forte dentro da estética. Muito obrigado e até a próxima.